É possível ter uma vida financeira equilibrada num país como o Brasil, onde a inflação é galopante? É possível manter as nossas finanças dentro do controle num país difícil como o nosso? Eu creio que sim, porque Deus falou muito sobre o dinheiro. Ele sabia que o dinheiro iria ou não iria passar pelas nossas mãos. E ele sabia que dinheiro seria algo muito importante para todos nós. E se você parar para contar quantas vezes no seu lar, dentro da sua casa, no ônibus, nos lugares de comércio, quantas vezes falamos em dinheiro por dia, você vai verificar que falamos mais sobre dinheiro do que sobre muitas outras coisas. Por isso Deus, sabendo disso, Ele colocou mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre o céu, do que sobre o inferno. Ele queria que nós tivéssemos o ponto de vista dele sobre finanças. E sabe por que muitas pessoas estão por aqui amarradas nas suas finanças? É porque ou não conhecem, ou porque conhecem e desobedecem os princípios de Deus sobre finanças. Alguns nunca pararam para considerarem e estudarem seriamente o que Deus tem a dizer sobre as finanças. Às vezes, quando nós ouvimos falar em dinheiro, principalmente na igreja, é simplesmente trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E você já desliga automaticamente porque diz a igreja está pedindo dinheiro. E você mesmo nunca foi à palavra de Deus para estudá-la e ver o que é que Deus tem a dizer sobre as suas finanças. E porque você nunca fez isto, então seus valores muitas vezes estão todos invertidos, completamente trocados. Você dá valor àquilo que não vale. E as coisas que realmente valem, você não dá valor. Há uma inversão de prioridades, há uma inversão de valores. E Deus quer que você entenda através da palavra dele que no momento que você passa a ser servo de Jesus Cristo, e isso significa uma coisa. Significa que não somente você é membro de uma igreja evangélica ou não, que você tem o rótulo de batista, ou de metodista, ou católico, ou presbiteriano, mas significa que um dia você reconheceu os seus pecados. Reconheceu que realmente no fundo você é podre como eu, como todos nós. Você reconheceu aquela verdade que a palavra de Deus diz, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Aí você olhou para a cruz de Cristo. E você então viu que Jesus Cristo é o único capaz de lavar, de nos purificar e de nos salvar. E você fez de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Ele passou então a ser o seu mestre. Agora, como mestre, ele quer dirigir a sua vida em todas as áreas, inclusive na área financeira. Mas, na verdade, você talvez nunca tenha parado para estudar a palavra dele seriamente e ver o que é que ele quer. Como ele quer que você dirige, oriente as suas finanças. E ele quer estar superintendendo a sua vida financeira, como todas as outras áreas da sua vida. Eu creio seriamente que a Bíblia tem muito a dizer sobre finanças. Primeiro, então, nós vamos ver os fatos sobre o dinheiro. Primeiro, qual é a definição bíblica de dinheiro? Não há. Não adianta folhear a sua Bíblia, porque você não vai encontrar. Muitas vezes aquele versículo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É usado como uma definição de dinheiro. Não. Ali Deus está definindo o amor ao dinheiro. Este sim é a raiz de muitos males. Mas não necessariamente o dinheiro. O dinheiro não é bom nem ruim em si mesmo.
Por exemplo, essa nota aqui, com ela, algum tempo atrás eu podia comprar 1 litro de leite. Hoje eu já não posso comprar nem 1 litro de leite. E quando você estiver ouvindo esta mensagem, possivelmente você não vai poder comprar nenhuma bala com ela. Na verdade, com esse dinheiro, algum tempo atrás, eu poderia usar para comprar 1 litro de leite para o meu filho. Ou eu poderia usar essa mesma nota para subornar alguém. Então, não é o dinheiro em si que é mau ou bom, mas o uso que eu faço do dinheiro. É como a televisão. A televisão em si não é boa e não é ruim. É o uso da televisão que vai determinar se ela é boa ou é ruim. Portanto, não procure definição bíblica de dinheiro, porque não há na Bíblia. Dinheiro é moeda corrente, é meio de transação, com ele você compra, vende, etc. Mas não há uma definição bíblica sobre o dinheiro. Mas veremos agora de quem é o dinheiro. E eu creio que esta é a concepção mais séria que você precisa assimilar. Porque tudo que eu vou falar daqui para frente vai depender da sua postura em relação a esta verdade que eu vou mostrar agora na Bíblia. Você precisa entender que tudo que você tem realmente pertence ao Senhor. O óculos que eu estou usando, a camisa, os aparelhos que estão aqui em volta de mim, tudo pertence realmente ao Senhor. E quando eu entendo isto, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, Salmo 24, versículo 1. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Como você vê, tudo pertence ao Senhor. Nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Lembra-te do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Ou, noutras palavras, poder. No sentido financeiro, é Ele que capacita você a ter energia para ganhar o pão de cada dia. Não necessariamente, eu não estou falando aqui de prosperidade, que tudo vai bem quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, não. Isso muitas vezes é usado, mas é mais no sentido de picaretagem. Realmente, a vida cristã não nos promete uma vida abundante de prosperidade, de riqueza, que tudo vai bem, que saúde, você nunca terá problema de saúde e nem tampouco de dinheiro. Há pessoas que proclamam isto, mas isso não é real, não é certo e nem é bíblico. Mas uma coisa é certa, é que tudo pertence ao Senhor. Olhe depois com cuidado o Salmo 50. Volte a ver o Salmo 24. Olha primeiro Crônicas, capítulo 29. São verdades sérias da palavra do Senhor. Mas sabe por que eu tenho dificuldade, às vezes, em aceitar que tudo pertence ao Senhor? Primeiro, porque eu não tenho um conhecimento real de Jesus Cristo. Ele não é ainda aquilo que eu disse no início, o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Então, a minha vida gira em torno do meu eu. E eu vou colocar no quadro aqui ao lado para você ver, então, o que acontece. O eu está no centro. A minha vida é consumida, dominada pelo meu eu. E como eu quero então dirigir a minha vida, as coisas que valem para mim são posição. Então eu não importo se eu piso num, empurro o outro, contanto que eu suba para a posição que eu quero. Status. Muitas vezes é comprar um carro. Então é isso que realmente vale. Quem sabe você é corintiano, talvez seu grande sonho é simplesmente comprar uma bicicleta. Para nós, palmeirense, um carro é o que muitas vezes queremos. E você, São Paulino, talvez um pouco mais sofisticado ainda, está pensando em uma mansão no Morumbi. É isso que realmente vale. Ou, quem sabe, uma boa casa no seu bairro, no bairro da sua cidade. Estas são as coisas que muitas vezes consomem a nossa mente, o nosso tempo. E nós ficamos extremamente preocupados, dando valores a essas coisas. O meu horizonte, então, gira em torno destas coisas. Mas vem, como eu disse no início, aquele glorioso dia,
quando eu entendo que Jesus morreu por mim e ele torna-se o meu Senhor e meu Salvador. Então, Paulo, escrevendo, diz o seguinte na palavra de Deus, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que é que Paulo queria dizer com isto? Ele está dizendo que no momento que um D foi acrescentado aqui, um S é acrescentado nesse outro lado, Deus agora passa a ser o centro da minha vida. Isso significa que os valores agora devem ser corrigidos. Eu continuo pensando numa casa, num carro, numa bicicleta, em status, posição. Não há nada de errado em pensar nessas coisas. A diferença está que agora estas coisas não são as principais na minha vida. Há algo agora maior e melhor na minha vida. Eu gozo primeiro de um novo relacionamento com o Senhor. Portanto, dinheiro, que também era uma daquelas coisas nas quais eu centralizava muito a minha vida, agora faz parte desse quadro, mas eu tenho um quadro bem mais amplo, aonde eu incluo agora oração, leitura da Bíblia, relacionamento. Um bom nome é melhor do que muitas outras coisas. Há princípios outros aos quais eu me agarro com muito maior fervor agora. Por quê? Porque eu pertenço ao meu Senhor. O texto da Bíblia que acabamos de ler está dizendo: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Deixe que estas coisas agora ocupem a maior parte do seu tempo. Não quer dizer que você vai parar de pensar em dinheiro. Não, você precisa, porque você nem conseguirá sobreviver sem ele. Mas a diferença está que agora o dinheiro está na sua devida proporção. Ele não é mais nem menos na sua vida. Mas primeiro vem Deus. Depois, lá numa outra escala de valores, é que entra o dinheiro. Antes, o dinheiro era o seu Deus. Agora, o Deus criador do céu e da terra é o seu Deus, e o dinheiro é apenas um instrumento que ele permitiu que viesse ao seu bolso, às suas mãos, para você então administrar. Lembrando sempre, como já vimos, que tudo pertence a ele. O dinheiro que está no seu bolso hoje, o dinheiro que você irá ganhar, assim como até os seus talentos. 1 Coríntios 4:7 diz: o que é que tens que não recebestes? E se recebestes, por que te glorias? É Deus que nos capacita nos mínimos detalhes, até o dinheiro que Ele dá para que nós possamos administrar. E já que o dinheiro é dele, já que tudo pertence a Ele, eu preciso saber então qual é o plano dele para o dinheiro. E então, nós começamos a ver agora o nosso segundo ponto, ou seja, o plano de Deus para o dinheiro. E ele tem alguns, eu quero mencionar pelo menos 2. Primeiro é providenciar para as nossas necessidades básicas. Ele tem prometido na sua palavra, e uma vez mais nós lemos esse livro precioso. Neste livro precioso, esta verdade: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo, nesta carta aos Filipenses, capítulo 3 aqui, capítulo 4, versículo 19, ele está realmente agradecendo uma oferta que ele recebeu. Alguém já disse, se você quer aprender como fazer um pedido, leia a carta de Paulo a Filemon. E se você quer saber como escrever um bilhete de gratidão, leia a carta aos Filipenses. O pessoal, os irmãos de Filipos, havia feito uma oferta e Paulo agora está agradecendo a estes irmãos. E neste contexto de finanças é que ele menciona que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória,
há de providenciar para cada uma das nossas necessidades. Deus tem se comprometido a isto. Também nós lemos lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o versículo 35, as seguintes palavras quando o Senhor diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Eu quero dizer que Deus não está ensinando aqui uma passividade, que você fica olhando para os lírios do campo ou para as aves do céu. Não, o Senhor está dizendo para não ficarmos ansiosos a respeito das nossas finanças, mas ao mesmo tempo não vamos cruzar os braços e ignorar que precisamos sair, bater a porta, encontrar um emprego e trabalhar. Sabe, há muitas pessoas que às vezes numa má interpretação do texto assumem uma passividade que a Bíblia nunca ensinou. É necessário que partamos para trabalhar e trabalhar duro e sermos o melhor naquilo que devemos fazer. Mas o que o Senhor não quer é que nós fiquemos extremamente então preocupados com o dia de amanhã. E ele continua dizendo: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está então aí prometendo providenciar para as nossas necessidades básicas. E aqui agora eu preciso dar algumas ilustrações. Vou começar dando algumas ilustrações pessoais. Espero que você me entenda. Não me julgue um tanto presunçoso no dar esse testemunho que vou dar. Mas é necessário para que você entenda como Deus realmente tem prazer em providenciar para as nossas necessidades básicas. Eu me lembro muito bem uma vez, em Belo Horizonte, quando eu estudava ainda, fazendo ginásio, eu precisava comprar livros para poder ir naquela escola. Era uma escola municipal muito boa e o professor havia dito na semana anterior: na próxima semana todos os alunos precisarão ter os seus livros. Eu fiz a somatória e vi que era necessário 120 cruzeiros. Eu não tinha aquele dinheiro. Não sabia como iria conseguir. E se eu não conseguisse, eu ia perder a minha vaga num dos melhores colégios de Belo Horizonte. Naquela noite anterior, eu estava servindo o exército, o glorioso exército brasileiro. E então, eu fui tomar conta dos cavalos, aonde eu trabalhava na cavalaria. E ali fiquei olhando para aquele céu estrelado, e se você não é mineiro, você não vai poder entender isso. E principalmente se você está em São Paulo, onde nós paulistas aqui nunca enxergamos realmente o sol e nem vemos o céu e as estrelas. Só quem é mineiro está acostumado a ver aquele sol e aquele céu tão estrelado é que pode entender bem o que eu estou dizendo. Eu estava então deitado, olhando para o céu, quando eu comecei a orar e dizer: Senhor, amanhã eu preciso de 120 cruzeiros para poder comprar os meus livros.
olha, de uma maneira impressionante, uma pessoa que eu não conhecia muito bem àquela altura. Mais tarde, essa pessoa tornou-se uma das grandes influências na minha vida, Dona Rosalie Appleby. Ela veio e colocou nas minhas mãos, quando eu fui distribuir uma série de folhetos, e falou: Ari, isso aqui é para ajudar na condução. Eu falei: não, não precisa, porque a condução era um cruzeiro de ida e um cruzeiro de volta. Mas ela insistiu e eu recebi. Quando eu dei a volta no quarteirão, eu abri e era 120 cruzeiros. Era Deus providenciando para uma necessidade básica da minha vida. Ele tem prazer em fazer isto. Fez uma vez comigo, 2 vezes, centenas de vezes. É impressionante como nosso Deus quer ser glorificado através das nossas finanças. Sabe o problema? É que muitas vezes nós achamos que Deus só vai ser glorificado na minha pregação, no meu estudo bíblico ou quando eu estou falando de religião. Não, muitas vezes Ele é glorificado no que nós chamamos do vil metal. Através das nossas finanças, Ele recebe muita honra e muitas graças. Nós então, primeiro ponto, precisamos entender que a primeira coisa, Deus quer providenciar para as nossas necessidades básicas. Um pastor metodista contou uma vez algo que me impressionou muito. Ele estava precisando de dinheiro para comprar leite para sua filha. E já havia descoberto e aprendido os princípios bíblicos de não entrar em dívidas, e mais tarde eu vou elaborar sobre isso, de não comprar a prestação e não ficar devendo a gregos e troianos. Ele já havia aprendido o princípio básico sobre finanças. Então ele decidiu que não iria pedir dinheiro emprestado. Entrou para o seu quarto e orou ao Senhor e disse: Senhor, tu sabes das minhas necessidades. E logo que ele saiu, no meio de tantos livros, ele pegou um livro de arquitetura e dentro estava uma nota de 20 cruzeiros e as palavras para testemunho. Ele pegou o dinheiro, agradeceu o Senhor e com lágrimas nos olhos ele foi comprar o leite para sua filha. Deus tem prazer em suprir as nossas necessidades básicas. Mas você dirá: Ari, como é que eu quero isto e não tenho? Quero aquilo outro e nunca recebi, já orei por isso. Será que realmente é uma necessidade básica? Ou é apenas um desejo que você tem? Deus não tem prometido suprir os nossos desejos. Ele tem prometido suprir as nossas necessidades. Mas um segundo plano que ele tem é mostrar o seu poder, a sua bênção, e através desse dinheiro providenciar para a necessidade de outras pessoas. Muitas vezes nós pensamos que Deus é glorificado quando nós pegamos a nossa Bíblia, colocamos debaixo do braço e saímos para a igreja. Isso já não impressiona o nosso vizinho mais. Houve um tempo em que ele ficava impressionado com isso. Agora, o que traz realmente um profundo efeito na vida do nosso vizinho é quando ele vê que você está desempregado e você não está apertando o botão de pânico aqui e ali. Ele vê que há uma serenidade, há uma calma e ao mesmo tempo há uma dedicação em procurar emprego. E isso impressiona o seu vizinho. E ele vê que você está realmente descansando em alguém que talvez ele nem saiba quem. Mas que não há ansiedade, não há aquela amargura, não se xinga o país, o governo e todo mundo. Isso impressiona o vizinho. Ele não fica impressionado por causa de Bíblia debaixo do braço, quando ao mesmo tempo o mesmo indivíduo que está de Bíblia debaixo do braço está esbravejando e xingando o país e tudo mais. Então, Deus quer mostrar, através das nossas finanças, quando temos ou não temos dinheiro, que Ele é poderoso, que você pode confiar nele. E aí o vizinho fica impressionado.
Então ele tem colocado na palavra dele alguns textos e eu quero ler para você. Em 2 aos Coríntios, capítulo 9, o Senhor diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Como eu disse antes, às vezes a nossa tendência é pensar que Deus só é glorificado quando eu canto no coro, quando eu prego um sermão, quando eu ensino na escola dominical. Não, Deus está dizendo aí que redunda em muitas graças para o nome dele quando você enfia a mão no bolso, tira uma nota, amassa, coloca bem no centro da sua mão, caminha para aquela viúva, aperta a mão dela e diz: como está, irmã? E ela diz, sentindo aquela cócega: agora bem melhor.